dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aí no nosso podcast Café com Física, o melhor podcast do Brasil e do mundo. Hoje eu tô aqui com o meu digníssimo amigo Rafael Alcântara. E aí, Rafael, como é que você tá, cara? Muito bem, Gabi. Essa semana foi corrida, como sempre, né? Sempre é. Aquelas coisinhas básicas, cadeiras elétricas, cadeiras calculáveis, mas sempre cadeiras, né? E as pedagógicas de sempre. Não, Maria, no meu semestre agora só tem pedagógica. Sério? Só pedagógica. Você fazendo tudo de cálculo? Pois é, né? Pedagógica. A gente deixa o grosso, logo a gente já bota o grosso logo de primeiro, né? Caraca, mas há uma pergunta que não quer calar, Gabriel. Né? Como é que você conseguiu? Não é possível, cara. Como é que você conseguiu essa cicatriz maravilhosa? Não, ó, assim, o foco do programa nem é isso, né? Vai contar pros netos aí. Cara, é porque eu sou muito fã, né, do Scarface, né? Tô vendo até com a blusa aqui, não sei nem se dá pra pegar aí na câmera, né? Ó. Como eu sou muito fã do Tony Montana, eu pensei, pô, mano, por que não, né? Aí eu fui voado na bike, né? E descobri a gravidade que Newton já tinha descoberto há muito tempo atrás. E deu no que deu, né? Tô vivo pra contar a história e a cicatriz é a marca, né? Dessa história é isso aí, né? Então, hoje a gente tem um convidado muito massa, né? Que saindo um pouco do contexto da cicatriz, né? A gente tem um convidado muito massa que vem lá da US, né? Nosso querido João Vitor, não é João Pedro, tá? João Vitor. E, cara, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo ao Campus de FCS, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Café com Física. E a gente gostaria que você desse uma palavrinha mais ou menos sobre sua trajetória, sobre sua vida, etc. Tudo que tocar o seu coração. Desde quando tu tava nas fraldas até chegar... Não, agora fazer física, é isso mesmo, US. É isso aí. Pois é. E aí, gente, boa tarde. Queria falar que é uma honra estar aqui com vocês, tá? Queria que tá uma honra. É uma honra ter aqui você comigo, tá? Show. Bom, eu sou o Vitor, eu vim lá da UES, vou ficar um pouquinho longe daqui, uns 40 minutinhos de viagem, e hoje eu vim conversar com vocês sobre xadrez especificamente, na didática, né? Inclusive, eu nunca entrei aqui, foi a primeira vez, eu fiquei andando aqui igual barata tonta, não estava encontrando nada, e você teve essa cicatriz através de uma queda, né? Queda de Pronto, bike. eu também tenho, uma no joelho. É mesmo? Na minha foi praticamente da mesma forma. Eu descobri a física da pior forma possível. Descobri que se você for numa velocidade muito rápida, num quebra-mola, tua bike sai voando. Né? Meu caso foi um desfiladeiro sem freio, né? Eu descobri que eu precisava do atrito ali pra me ajudar. Foi um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Bom, gente, eu vou contar um pouco pra vocês a minha história, né? Perfeito. Eu vim lá do Passaré, né? Perto do Castelão, bem pertinho do Castelão. E eu estudei sempre em escola particular, né? Sempre estudei em escola particular. Tive essa honra de poder estudar em 3 escolas particulares e entrar na universidade como o último colocado. O último colocado do vestibular. E sobre a minha infância, eu diria que eu tive uma infância tranquila, né? Tive muitas quedas de bicicleta em específico. Normal, acho que quem anda de bicicleta nunca teve uma queda, não tá andando certo, né? De moto também, né? A de moto é mais complicada. De moto é mais complicado. Então, assim, eu tive uma infância tranquila, joguei muita bila, gostava muito de jogar bila na rua. Eu consegui pegar... Eu tenho muita sorte porque eu consegui pegar o exato momento em que a gente passava da antiga geração para a nova geração. Eu não nasci com as telas. Né? Eu consegui ainda jogar bola no meio da rua. Né? Mas eu vi muito essa transformação. A minha infância foi baseada nisso. Foi realmente em brincar. Eu não gostava de estudar. Eu odiava estudar, para ser sincero. Né? Eu tinha muito problema com o negócio de estudo. E depois mesmo que eu realmente peguei o gosto, né? Depois que eu realmente comecei a entender as coisas e como elas funcionavam, foi naquele momento ali que eu realmente comecei a me interessar pelas matérias, né? E foi no caso aí que eu comecei a decidir a entrar em física. A minha infância foi tranquila. Eu diria que brinquei muito no meio da rua, brinquei muito. Acho que a maior parte da minha vida foi brincando no meio da rua. E eu não me arrependo. Não me arrependo nem um pouco. Eu acho que tive uma infância bem tranquila. Então tu nasceu lá pelo Passaré. Foi lá no Passaré. Tua infância toda foi naquela região. Ali já perto da UES, então, né? Foi lá perto da UES. Que talvez tenha sido um dos motivos pelos quais tu preferiu a UES, né? Eu fiquei sabendo que tu passou em 8 universidades, é isso? Foi, passei em 8 universidades, né? Todas as universidades gratuitas aqui do Nordeste, né? E o resto foi particular, as universidades em geral. Gostava muito de prestar concurso, eu gostava, né?
Hoje em dia eu já estou mais recluso e tudo mais, mas eu tive realmente um momento ali, um choque de realidade. Sabe quando você recebe aquele choque de realidade que, nossa, cara, eu não sou inteligente, Não é? sabe? Que eu Sim. realmente não sei como Até hoje a fazer gente aquilo, sente, né? entende? Quando eu tive esse choque de realidade, foi naquele momento que eu pensei, cara, está na hora de eu começar a estudar de verdade. E aí eu fui estudando e não parei de estudar. Eu diria que desde o momento que eu entrei na graduação, eu acho que eu não tirei uma semana de férias, eu acho. Uhum. Mas, Aliás, assim, em que ano foi que você entrou na UES? boa pergunta, cara. Eu já estou na UES há mais de um ano, mais de 2 anos. Uhum. Mais de 2 anos na UES. Então seria 23, 2023, né? Em 2023.2, eu lembro que eu entrei na metade do terceiro ano do ensino médio. Porque eu também eu tinha feito vestibular da UES também, na época do terceiro ano. Eu ia para a UES, porém, o meu caso foi diferente, né? No teu caso, por conta da distância ali, era mais próximo, deu certo. Uhum. Aí no meu caso, não. Sou aqui do Maranguape, para ir lá para a UES era não mais dava, complicado. né? Aí acabei optando aqui pelo IFCE mesmo sendo noturno, né? Mas, assim... O Gabriel... Desculpa, Gabriel. Não, pode falar. Não, é porque, assim, o Gabriel é uma exceção, eu acho. Porque raramente a gente tem a felicidade de o curso ofertado aqui do Maranguape, né, por via de universidade pública, ser o que a gente quer. Eu acho que o Gabriel teve essa felicidade, né, Gabi? Sim, com certeza. E, assim, perguntando mais assim sobre a sua carreira, né? Tu falou aí que não gostava de estudar de jeito nenhum, né? Eu até me identifico contigo. Eu odiava. Eu me identifico contigo porque em algum momento, assim, lá no Fundamental 2, né, nos anos finais, enfim, eu detestava matemática. Sétimo, oitavo ano eu detestava matemática. Sem brincadeira. Sério. Só que eu não era ruim em matemática, né? Eu até consegui ir bem. Só que aí eu pensei, eu não sou ruim nisso, por que eu não gosto, né? Aí eu fui estudando. Aí no ensino médio foi que eu vi que a física ali era sensacional. Ensinar física pra mim era um marco, né? Então aí foi que eu decidi, foi ali um ponto de virar na minha vida, foi no ensino médio, né? Assim, pra ti mais ou menos, quando é que chegou esse momento, assim, realmente, eu quero ir pra física, quero conhecer, entender, estudar e tudo. Qual seria mais ou menos? Cara, sim, né? Eu tive esse choque mesmo, assim, que realmente foi algo muito inusitado na minha cabeça. Foi quando eu estava na metade do segundo ano do ensino médio. Eu tive que fazer uma prova de matemática, né? E eu nunca tinha tirado nota baixa em matemática. Eu nunca tinha tirado. Assim. Nunca tinha tirado nota baixa em matemática. E minhas notas eram muito boas, muito acima de 9 praticamente. Só que quando eu peguei nessa prova, e era uma prova de juros simples e juros compostos, né? Quando eu peguei nessa prova e eu li a prova, eu pensei, nossa, eu acho que eu tirei um 2. E o 2 veio. Né? E aquilo me pegou muito forte, porque eu nunca tinha tirado nota baixa. Então eu fiquei com aquela coisa ruim, do tipo, nossa, eu me esforcei tanto, eu tô aqui e eu tirei uma nota baixa no ensino médio, como assim? Primeiro ano. Segundo ano. Foi no segundo ano que foi realmente o baque, né? E aí foi o momento que eu comecei a estudar. De fato, eu comecei a querer entender o conteúdo, não só realmente fazer uma prova e tirar uma nota boa, que era o que eu fazia, né? Era isso que eu fazia praticamente. Eu estudava para tirar nota. Aí quando eu realmente comecei a estudar para aprender, aí eu percebi, realmente eu sou muito burro. Realmente eu tive esse baque que era um baque mais pesado, entende? E bom, assim, o meu ensino médio especificamente, ele foi um ensino médio até que bem tranquilo. Né? Eu não tive tantas dificuldades no ensino médio. Eu realmente comecei a me preocupar com a minha aprovação no vestibular a partir do meu terceiro ano do ensino médio. Né? Quando eu estava mais ou menos ali no começo do terceiro ano do ensino médio, eu já estava querendo ser aprovado na universidade. E aí eu tinha que tomar a seguinte decisão: qual universidade eu teria que entrar? Bom, eu tinha várias oportunidades, né? Porque lá em Fortaleza você tem diversas oportunidades de faculdade, mas uma coisa eu tinha certeza: eu não iria fazer faculdade particular. Eu queria fazer universidade pública. Massa. Né? E ainda tem uma seguinte questão: depois que eu tirei essa nota baixa, que eu de fato comecei a estudar, entrou dois problemas. Dois grandes problemas, que era o seguinte: eu pensava que eu sabia. Aí quando eu peguei, para realmente pegar o gosto da matéria e fazer o primeiro simulado, aí eu tomei bomba. Aí eu fiz o segundo simulado, tomei bomba de novo. Caramba. Terceiro simulado, tomei bomba de novo. Cara, eu não tô conseguindo resolver nada. Aí eu quero saber, né? No começo do segundo ano do ensino médio,
tinha que fazer um simulado, que era um simulado como se fosse de conhecimentos gerais. Falei assim, cara, eu vou estudar para esse conhecimento gerais, vou tirar uma nota boa. Foquei nesse negócio. Falei assim, eu queria pelo menos 980, no mínimo. Aí eu não tirei. Fui com gosto e não tirei essa nota. Pô. Mas mesmo assim, eu vi que ao longo do tempo as coisas estavam melhorando. Né? O antes era que era 2, passou a ser 4, do 4 passou a ser 6, de 6 passou a ser 7. Mas eu não tinha tirado esse 980. Eu queria esse 980. Né? Sim. E aí, o que foi que aconteceu? Eu percebi que lá pelo finalzinho ali, no meio do segundo ano do ensino médio, mais ou menos, quando eu tinha tomado esse baque, né, de verdade, começado a estudar, quando foi mais ou menos no final do segundo ano do ensino médio, eu já estava pensando realmente em o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu já estava indo para o terceiro ano do ensino médio, eu acredito que muitos alunos que estejam vendo a transmissão têm meio que esse pensamento, né? O que eu vou fazer da minha vida no terceiro ano do ensino médio? Aí eu sempre falo assim, se acalma. Se acalma, você tem 17 anos, está carregando um fardo muito grande. Às vezes a gente quer passar num vestibular que a gente pensa assim, esse vestibular aqui, ele vai ser o meu futuro. Se eu não passar nisso daqui, vai ter problema. Eu tive muitos alunos meio que falaram isso, muitos alunos. Né? E muitos alunos chegaram para mim e falaram assim, poxa, João, eu estou há tanto tempo estudando, eu não consigo estudar, eu estou tendo problema com isso, eu tenho tantas dificuldades com matemática. Eu falei assim, cara, vou fazer igual fazer os meus alunos. Eu falei, não precisa, entende? Não precisa disso. Né? Tanto que, para vocês verem uma coisa, eu só realmente comecei a ser aprovado depois da UES. Sim. Antes da UES, eu era completamente humilhado pelas provas. Qualquer prova que eu fazia, eu tinha muita dificuldade. Qualquer simulado que eu fazia, eu tinha muita dificuldade. Mas quando eu tirei aquele peso de você carregar aquela responsabilidade de eu tenho que passar numa prova, quando eu tirei esse peso... Tudo fluiu melhor. Né? Aí tudo, cara, parece que foi tranquilo. As outras provas que eu fiz foram praticamente uma aprovação atrás da outra. Entende? Foi uma pressão. Eu não sofria de uma falta de conhecimento. Eu sofria de uma pressão social interna minha própria. Eu fazia essa pressão. Entendi. Meus pais nunca me pressionaram para eu passar na universidade. Não, eu já ia perguntar sobre os seus pais. Né? Nunca me pressionaram. Eu mesmo me pressionava. Eu assim, cara, eu tenho que passar numa prova, porque senão aqui eu não vou ter mais futuro, eu não vou ser o quê? Isso é completamente baboseiro, entende? Não há necessidade de você carregar esse fardo sendo tão jovem. Sim. E, inclusive, assim, né? Eu acho interessante essa fala que tu teve dos pequenos avanços que tu teve, né? Tu falou das notas. Primeiro foi um 2, depois um 4. E aquela nota que tu tanto queria não chegava, né? Acho interessante porque eu também sou professor, né? E eu percebo muito que meus alunos, assim, cara, eles não querem, entendeu? Eles não é que eles não têm capacidade, mas eles têm preguiça de tentar alcançar aquelas notas boas, né? De estudar e tudo. Sim. Eles já veem a dificuldade logo de cara e já falam assim, não vou conseguir fazer. Coloca uma barreira, né? Já coloca a barreira. E isso é interessante porque mesmo que eles consigam pequenos avanços, é como que, tipo assim, do 2 pro 4 não foi muita coisa. Então, realmente, eles não se motivam tanto para continuar, sabe? Dobrou, né? Mesmo que seja um aumento, assim, relativamente pequeno, né? Eles já não enxergam como, eu melhorei, entendeu? Não foi nada demais. Eu acho que vou parar porque não é pra mim realmente, sabe? Entendo. Então, é interessante isso que eu falo, porque realmente é inspirador, né? Essa questão de você se agarrar aos pequenos avanços, realmente. Você vai avançando gradualmente ali, né? E tudo, vai melhorando, vai entendendo melhor as coisas. E não é aquilo que vem direto, sabe? E hoje em dia é muito assim. Realmente as pessoas, as crianças de hoje em dia, tipo assim, eu quero agora, entendeu? Eu quero melhoria agora. Então, é muito interessante a gente sempre prezar por esses avanços graduais, porque é o que acontece, a vida é assim, gradual, né? É de pouquinho em pouquinho, né? Eu lembro muito da fala do Paim, Gabi, você se lembra? Que ele fala que a vida não é só o resultado, né? O processo. Sim, aquela com coisa certeza, com certeza. Sim. E assim, aqui agora, entrando no mérito agora do xadrez, né? Cara, em qual momento da sua vida você olhou pro xadrez e, cara, me apaixonei pela primeira vista, né? De primeira vista pelo xadrez, né? A minha história de xadrez, ela é bem específica. Né? Não, eu olhei as minhas histórias e comparei com as histórias de outros jogadores. Nenhuma história foi parecida, praticamente. Né? Eu soube jogar xadrez, eu sabia jogar xadrez a partir dos meus 4 anos de idade. Só que minha mãe não acreditava. Eu falava, não, você não sabe jogar nada, não. Vai comer terra.
Você não sabe nada, não. Só que eu realmente comecei a estudar o xadrez com 6 anos. Mas o teu primeiro contato foi, tipo, teu pai deu um tabuleiro? Como é que foi assim? Foi da seguinte forma. Eu estava na casa da minha avó, né? Se eu não me engano, era uma quarta-feira. Era uma quarta-feira, já era um pouquinho tarde ali, pós o almoço, né? 2 horas da tarde. E eu tava andando e eu vi 2 pessoas jogando xadrez, né? 2 velhos jogando xadrez. E era assim, era um Na tronco... rua? Na rua. Era um tronco de árvore que tinha na frente, eram 2 banquinhos aí de Fuleiro. plástico, fuleiro, e aí na frente tinha um tabuleiro. E nesse tabuleiro tinham 2 reis, né? Aí, como nós sabemos, quando a gente só tem 2 reis no jogo, é considerado um empate, né? E aí, o que foi que aconteceu? Os meninos começaram a jogar, e eles ficavam jogando com o rei. Ele pegava o rei e ficava movendo pro lado, movendo pro outro e tudo mais. E eu ficava pensando, meu Deus, isso aqui vai acabar quando? Né? Sim. Aí eu olhei e falei assim, gente, por que vocês não fecham um empate? Né? Eles olharam 4 assim... anos. 4 anos de idade. Olharam assim e pensaram, é verdade, né? É verdade, nós estamos aqui há mais de 20 minutos, nós não conseguimos. Aí eles concordaram com o empate e eu fui pra aula. Eu fui pra aula, deixei isso passar. Só que aí o que aconteceu, né? Eu fui vendo mais sobre xadrez. Né? Cada vez eu ia ver mais sobre xadrez, eu queria entender mais sobre xadrez. Só que quando eu comecei a jogar xadrez, de verdade, foi com 8 anos de idade. Então, desde os meus 4, eu já conhecia, tinha noção de como funcionava, mas eu só comecei a jogar a partir dos meus 8 anos. Entende? Entendi. Diz uma coisa, eu vi aqui que tu tinha uma dificuldade de ler, né? Não sei com que idade, assim, tu percebeu que isso era um problema? E tu falou sobre bullying. Foi. Teve uma situação... Teve algum diagnóstico, alguma coisa assim nesse sentido, não? Em diagnóstico em relação ao quê? Não sei, talvez, não sei se algum... Descalculia? alguma coisa nesse sentido. Não cheguei a ter esse problema, não cheguei a recorrer ao neurologista, mas uma coisa era fato, né? Eu tinha extrema dificuldade de leitura, né? E a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Porque, por exemplo, quando você entrega o seu filho para uma escola, você sabe que ele está num ambiente controlado, mas você não sabe o que está acontecendo ali. Então, o que meus pais pensavam? Tá na escola, então tá aprendendo. Sim. E aí foi se passando o tempo, e aí eu estava já no meu, se eu não me engano, eu já estava lá pelo meu 2º, 3º ano, não sabia ler ainda, né? Quando eu entrei no 4º ano, minha mãe já começou a olhar, esse menino não lê direito. Eu ficava olhando assim, eu ficava lendo, eu ficava repetindo as palavras, física. Então teus pais acompanhavam esse processo? Acompanhavam. Legal. Né? Quando eles começaram a acompanhar o processo, eles perceberam uma coisa muito interessante. Nós que somos professores, nós carregamos um fardo muito grande, né, que é justamente cuidar de 40 crianças, né? Sim, com certeza. A gente cuidar de 40 crianças, a gente trabalha praticamente 24 horas por dia. A gente leva o nosso trabalho de casa, nosso trabalho do trabalho, para casa. Com certeza. Né? Então, assim, é difícil você ministrar, né? É muito difícil. E erros educacionais geram consequências muito grandes. E uma dessas consequências foi eu ter me formado, né? Você tem um ABC, né? Tem um ABC, o processo do ABC. Sim. Eu tinha feito o ABC, mas eu não sabia ler. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu só realmente comecei a aprender a ler e começar a ler as coisas sem travar quando eu tinha 7 anos. 7, 8 anos. Ou seja, no período que eu realmente comecei a jogar xadrez. Né? O xadrez, querendo ou não, me ajudou ali um pouquinho no processo, né? Eu praticamente pegava o tabuleiro de xadrez e ficava fazendo as relações na minha cabeça. Cabeça de criança funciona de maneira muito aleatória, né? Então eu pegava o tabuleiro de xadrez, fingia como se fosse palavras, para eu tentar entender. Na minha cabeça. Então o que eu fazia? Eu pegava o tabuleiro de xadrez, não ironicamente, eu pegava o tabuleiro de xadrez, eu fazia o ABC e ficava movendo as peças por cima. Sim. Até eu aprender a ler. Né? Então foi um processo muito demorado. Tanto que ainda hoje, mesmo eu estando no 3º semestre da graduação, eu ainda tenho muita dificuldade a ler. Né? Então você vê, um erro educacional fez todo esse estrago. Fez todo um processo. E aí, como você tinha dito, né? Como eu não sabia ler, e as outras crianças sabiam ler, né? Eu comecei a sofrer um pouco de bullying por isso. Né? Eu era meio que deixado de lado. Sim. Tipo assim, você sabe ler, você não sabe ler, só que eu falava muito bem. Né? Então, eu acho que ainda não foi pior, porque eu pelo menos sabia me comunicar bem.
né? Porque imagine, eu não sabia ler, não sabia me comunicar, Uhum. né? Eu era praticamente tratado como se não fosse nada ali. Eu era tratado pelos meus próprios colegas como se eu não fosse uma pessoa, assim, totalmente desenvolvida, em outras palavras, né? Esse bullying perdurou até, até o meu 9º ano, mais ou menos. É? Foi até o meu 9º ano. Então foi o período do Fundamental 2. No período do Fundamental 1, eu tive toda a minha infância normal, né? Essas dificuldades de leitura. No Fundamental 2 eu comecei a enfrentar esses problemas de leitura. E quando eu cheguei no ensino médio, o bullying, tanto o bullying como essa dificuldade de leitura, tinham melhorado, tinham praticamente acabado esses problemas, né? Uhum. Foram 2 problemas que eu tive que enfrentar aí durante 4 anos, mais ou menos. Provavelmente quando tu tá na sala de aula, né, lidando com os alunos, deve se ver naquela Com certeza, mesma, como se fosse comparando, né? Sim. com certeza. Deve ser muito bom, assim, para os alunos, né? Tu ter esse olhar de sensibilidade de analisar ali que vê, não, realmente é um problema que vai perdurando, como tu falou, né? Um problema que a pessoa vai passando só por passar, né? Existe essa coisa também hoje em dia. Sim, sim. Inclusive, é bem normal hoje em dia, eu acho, né? É muito comum, aliás, não é que seja para ser tratado como algo normal, mas ter esses problemas em relação à leitura, eu percebo muito, tem muitos alunos hoje em dia que têm muita dificuldade com leitura, realmente. A galera, no geral, isso é muito associado à grande utilização de telas, né? Que os alunos, Sim. as crianças hoje em dia estão muito conectadas às telas, então é muito difícil que elas se atraiam ali para pegar algum livrinho, nem que seja um livrinho bem simples para poder ler, né? Então, hoje em dia é muito comum você encontrar alunos no 6º, 7º ano que não sabem ler. Eu já entrei em salas que tem muitos alunos assim, que não sabem ler e tudo. E às vezes tem essa questão dos alunos serem empurrados com a barreira realmente, né? Ele vai do 6º pro 7º, do 8º pro 9º e não tem aquela habilidade de leitura. Sim. E aí pergunta para a coordenação o que faz com esse aluno, aprova, reprova, mantém, o que faz com ele? Aí a coordenação fala, não, passa, deixa ele passar. Ele vai passando sem saber ler, né? Sim. Então, realmente, atualmente, né, a gente tem muito problema em relação a isso na educação, em relação à leitura, né? E, assim, eu queria saber um pouquinho mais, cara, sobre ti, eu não sei se está liberado já, voltar para o assunto de xadrez, sabe? Pode falar, Mas, fica à vontade. Tá tranquilo, né? Cara, assim, sobre o xadrez, né? Como foi mais ou menos, assim, o início da tua carreira no xadrez, né? Ah, foi top. Queria Foi legal, foi legal. Foi legal. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu realmente comecei a pensar diferente, né? O início da minha carreira no xadrez, como eu tinha dito, eu tinha toda aquela formação que já tinha vindo de uma bagagem muito antiga, mas realmente o meu início de xadrez foi justamente numa aula de xadrez que tinha na minha escola, né? Então eu comecei a meio que entender, né, compreender o xadrez de uma outra forma. Foi justamente quando eu estava ali, agora eu não vou lembrar, acho que foi 7º. Mas era uma oficina? Era realmente aula de xadrez mesmo. Legal. Né? Era realmente Era aula. ofertada essa aula. Era ofertada, era toda sexta-feira, não faltava nunca. Ah, mas e se quisesse, assim, não tinha obrigatoriedade? É porque assim, né, como era no horário da sexta-feira e era no horário da aula, aí ou você ia, ou você ia, não tinha outra opção, entendeu? Você tinha que ir. Legal. Né? E aí juntava aquela banda de criança e... Isso foi que anos? Tu lembra assim? Nossa, eu não vou lembrar mesmo. Acho que foi no 7º. Né? Foi no 7º que teve justamente meus primeiros campeonatos pequenos, assim. Né? O que acontecia? Era dessa forma. Era uma aula de xadrez toda sexta-feira, lembro até do horário direitinho. Era a penúltima aula, perdurava até a última aula, então era 2 horas mais ou menos. E era sempre no 3º andar da minha escola. A gente chegava, era uma espécie de teatro, aí tinha um espaço vago. Aí nesse espaço vago a gente montava o tabuleiro e ficava jogando, né? Só que era um pouco sem graça, né? Jogar comigo. Era um pouco sem graça, porque eu já vinha de anos de bagagem. Então, como eu tinha anos de bagagem, ficava aquela coisa do tipo, tá, ok, agora que eu tenho anos de bagagem e que de fato eu sei como funciona o xadrez, bom, agora eu vou usar isso, né? Contra outras pessoas, né? E foi naquele processo ali que eu realmente comecei a interagir mais. Entende? Eu não tinha uma interação muito grande com as pessoas, mas quando eu comecei a jogar xadrez, de fato, foi ali que eu realmente comecei a olhar na cara da pessoa, porque a pessoa tinha que olhar pra minha cara pra jogar comigo, né? Então, querendo ou não, a gente conversava, jogava um, jogava outro, e as crianças iam conversando ao longo do tempo, né?
E você me perguntou o quê? Perdão. Acho que eu me embolei um pouco. Eu perguntei? Não, foi você? Perguntou o quê? Ah, quando tinha começado a sua carreira, mais ou menos. Ah, como eu comecei, né? Como começou, Foi mais exatamente. ou menos dessa forma. Eu realmente tinha aula de xadrez no período da sexta-feira. E aí, quando eu realmente aprendi a jogar xadrez, fui mergulhando, praticamente. Foi ali. Eu meio que já sabia, aí eu aprimorei e continuei. Uhum. Né? Perfeito. E assim, eu vi também dizer que você já ganhou alguns títulos também, né? Conta mais pra gente como é que foi esses. Os títulos, né? Bom, eu fui pentacampeão, né? Uhum. Na minha região. Eu nunca tentei muito os campeonatos grandes, que eram os campeonatos brasileiros, né? O campeonato nacional em si. Mas assim, esses campeonatos, né? Eu considerei esses 5 títulos, né? Se eu não me engano, eram 3 títulos Blitz e 2 clássicos, né? Isso. Uhum. O Blitz é um jogo rápido e o clássico era de 10 minutos. Esses realmente foram os campeonatos que eu considerei como se fosse de maior prestígio, né? Mas se você for ver, eu tenho muitos campeonatos que eu fazia online. Uhum. Eu jogava muito no chess.com, né? Sim. E aí eu ficava fazendo vários campeonatos, né? E aí eu fui me aprimorando, e eu cheguei no chess, é importante essa informação, eu cheguei no chess.com a 2100 de rating, Uhum. né? Que isso dá mais ou menos o título de um mestre nacional, mais ou menos. Sim. Né? Então era um título assim que para mim foi como se eu tivesse me realizado, entende? Quanto tempo eu demorei, né? É uma pergunta interessante. Quanto tempo eu demorei para chegar nisso? Foram mais de uma década. Sim. Foi mais de uma década e foi um período muito, muito difícil, de verdade mesmo, porque as pessoas pensam que você chega no xadrez, você aprende a jogar o xadrez, você vai jogando, você vai melhorando. E não é. Uhum. Tem vários livros de xadrez, né? Eu tive que ler em torno de uns 2 a 3 livros, e quando eu digo ler 2 a 3 livros, significa que eu tinha que entender tudo o que estava no livro, entende? Eu tinha que entender tudo sobre aquilo. A E teoria e aí, tudo. quando eu pegava essa teoria e aplicava na prática, né, foi o período realmente que eu comecei a ver uma notória evolução. O interessante também, né? Quanto tempo eu estudava no xadrez? O xadrez, eu confesso que eu negligenciava um pouco a escola para jogar xadrez. Sim. Eu cheguei a um período que eu jogava 9 horas por dia. Uhum. Não é muito saudável, né? Mas eu não jogava direto 9 horas por dia. Isso é um pouco contraditório. Eu estudava xadrez 9 horas por dia. Ah, o total, né? Era tudo. Teoria. Teoria com prática e tudo. Eu chegava 9 horas. E aí eu comecei a participar desses campeonatos, né? Esses campeonatos eram campeonatos realizados perto da região da minha casa, né? E aí eu fui para alguns maiores campeonatos e consegui esses 5 títulos em específico. Uhum. Né? Os 3 títulos de Blitz eu confesso que foi muito difícil. Eu jogava com muita gente e eu não tinha costume de jogar rápido. Eu não gostava de jogar rápido. Né? Eu gostava mais do clássico. Os clássicos, por exemplo, foram bem mais tranquilos. Uhum. O Blitz foi mais Explica pesado. pro pessoal qual é a diferença. Né? O Blitz você vai ter um jogo com relógio. Né? Você tem um reloginho aqui, aí você bate, aí começa o tempo do adversário. E aí, o tempo do jogo, ele é determinado pelo tempo do relógio. Entende? O tempo clássico é de 10 minutos. Ou seja, você tem 10 minutos. Como é que funciona? Você tem 10 minutos cada lado. Eu jogo, aí bate no relógio. Quando bate no relógio, vai pro adversário. E o tempo do adversário começa a cair. Entendi. Entende? Automaticamente, quando bate de um lado, começa do outro. Começa do outro, né? Certo. Então você joga, bate, até perdurar aí o fim do jogo, né? Se acabar o tempo, perde. Se acabar o tempo, perde. E o Blitz é mais rápido. O Blitz, se eu não me engano, o Blitz é de 3 minutos. Uhum. É porque tem o Mega Blitz, que é de 1 minuto cada um. O Mega Blitz eu não jogo, não. Esse aí é o Bullet, né? Se não me engano, se chama também, eu nem sei como é que é. Pior que agora eu não vou lembrar, não, mas eu acho que é. Então, para o pessoal que está assistindo, João, e assim, quer de repente matricular o filho numa aula de xadrez, né? Quer saber como é que faz para de repente fazer essa iniciação aí, ou mesmo a pessoa que estiver assistindo, não, pô, me interessei, quero começar. Onde é que a gente pode procurar assim um lugar específico? O que tu orientaria aí? Ah, cara, pela internet. 100% pela internet, né? É porque, assim, as aulas de xadrez é muito caro. Eu fiquei muito surpreso. Né? Se você for jogar, por exemplo, com uma pessoa que tem um nível de 2100 de rating, né, você vai pagar muito mesmo para o seu filho aprender. Eu recomendo você começar pela internet mesmo. Né? Você pega aí o Rafael Chess, né? O do próprio Crico, que são O Leitão, né? o Leitão.
Todos esses aí são excelentes para você começar. E outra coisa, né? Como é que começa a estudar xadrez? Né? Essa pergunta é difícil. Você pode ler os livros de xadrez básico, por exemplo, diversos livros de xadrez, você não vai encontrar essa resposta. Né? Todos os livros começam de maneira diferente. Tanto que é meio que isso que eu estou fazendo recentemente. Né? Produzir uma própria didática de xadrez, que eu acredito que seja a melhor forma possível. Né? Foi isso que eu fiz nos meus últimos tempos. E acredito que pela internet tenha sido realmente a melhor forma possível. Você pode realmente aprender muita coisa pela internet. E de graça, muita coisa de graça, inclusive. Aí os campeonatos têm um grupo específico, que a pessoa vai lá, vai conhecendo o pessoal também no meio, né? Sim. Como foi o teu caminho, assim? Sim, conhecer? Cara, pelo campeonato, foi da seguinte forma, né? Eu sempre joguei campeonato individual, eu gostava de campeonato individual, né? Como é que funcionava? Funcionava tinha a espécie de chaves, né? Um contra o outro, aí tinha 3 rounds, aí tinha o mata-mata, depois, enfim. E tinha também a de classificação, que era de grupos. Né? Então, era um grupo de, 4, 5 pessoas, mais ou menos, entrava para jogar e aí você tinha uma titulação baseada no rate. Então, por exemplo, tinha a mesa 1, 2, 3 e 4. São 4 jogadores. Aí você escolhia a mesa que você ia sentar para jogar contra o seu adversário. Aí, por exemplo, você ganhou, a mesa 1 ganhou 1 ponto. Sim. A mesa 2 ganhou outro ponto. Entende? Aí tava como se fosse empate. Como eram 5, então tinha mais um que, né? E se desse empate, era considerado neutro pros dois. Então ficava nesse processo. Os campeonatos de xadrez, eles não têm regra definida. Né? Você pode fazer de diversas formas diferentes. Claro que quando você vai chegando nos mais altos níveis, aí eles são bem definidos, bem feitos e tudo mais. Mas em baixo nível, varia muito. Né? O importante é que você saiba jogar tanto na forma blitz como na forma clássica. É praticamente isso. Claro que a forma longa é muito bom se você aprender. Sim. Tu dá aula há quanto tempo já, João? Desde o início da graduação. É? Desde o início da graduação eu queria aprender a dar aula, mas assim, né? Eu queria primeiro e antes de tudo experimentar tudo que eu podia experimentar na sala de aula. Eu queria ter aquela sensação de não saber o que fazer em sala de aula. Sim, ficar em apuros. As crianças quebrando cadeira na cabeça dos outros. Eu queria ver mais ou menos. O cara batendo de frente contigo. E aí? Ô, João. Como é que tu não sabe? Tu é professor? Vou te dar um cheque aqui. Vai... né? Ei, mas é ensino fundamental, ensino médio? Eu gostava de ensino médio. Eu sou do time do ensino médio. Tem gente que gosta de fundamental, eu não gosto não. Dar aula para 7º ano, eu acho Física que nunca foi. Física. Não é ciências, não. Física, né? Eu atualmente estou dando aula do ensino fundamental, né? Matemática e ciências, mas eu planejo... Deus tenha piedade. Pois é. Que é isso, cara? Deus tenha piedade. E tem que ter mesmo, porque pelo amor de Deus. Mas assim, onde eu ensino, obviamente... Eu considero uma escola até que muito boa, porque os alunos lá têm um nível até bom comparado a outras escolas que eu já fui, né? E os alunos, tem muitos alunos lá muito interessados, eu gosto bastante disso, né? Porque eu vejo que tem muitos alunos assim que tem um nível até que bom, sim, comparado a outras escolas, né? Então, mas realmente a questão de comportamento aí já é normal. Acho que é normal na maioria das escolas públicas, essa questão de comportamento dos meninos ser muito, assim, né? Difícil de lidar. Muito explosivos, né? Sim, mais. E, assim, cara... sobre essa questão do xadrez, né? Que a gente viu comentando aqui bastante. Esse meu próprio rio aqui. O senhor está envolvido com alguma coisa ilegal? Não é nem meu celular. Não. Desliga isso aí, mano. Mas foi agora? Ai, que susto, a gente tinha visto agora. Voltou já? Vamos começar tudo do zero. Agora tem que só caminhar com ele aqui. Tá bom assim? Deixa eu só uma dúvida. Quando o João estiver falando, ele precisa olhar especificamente pra cá, não, né? Já foi. Eu falei, tem momentos que a pessoa que tá conversando, ela olha pra cá e... Normal, né? Mas normal. Normalmente é costume de olhar pra cá. Então vai dar certo. Isso mesmo. Cara, vai. Mantendo aí na questão do xadrez. Eu fiquei sabendo aí, conversa de bastidores, né? Você já jogou com o Grandmestre Crico. Foi. Mais sobre essa experiência, eu queria muito saber, né? Foi uma bela humilhação. Foi muito bom a humilhação que eu tomei pelo Crico. Né? Ele não tava em live. Eu fiquei triste, porque eu queria que ele tivesse aparecido meu nomezinho lá. Ele não tava em live. Eu acho que ele tava jogando no off, eu acho. Eu sei que ele apareceu lá, o Crico apareceu. Foi uma reação meio espontânea. Foi tanto a reação do tipo, pelo amor de Deus. Como também foi a reação, eu estou jogando contra o Crico. Cara, o Crico... Eu não entendo como é, né? Assim, o Crico como era uma live. É o representante de xadrez, praticamente um dos maiores representantes de xadrez do Brasil.
Não, O mas tipo clique. assim, tu chega e desafia ele na hora, como é que funciona? É aleatório, né? É aleatório. Aí você clica lá no playzinho lá do chess, aí vai, parece, Então, os deuses do xadrez quiseram que fosse assim. felizmente. Geralmente é pelo rating, né? Geralmente eles tentam Pelo avaliar o rating, rating ali, né? né? Eu acho que ele tava subindo, alguma coisa assim do Aham. gênero. Nossa, aí interessante também, né? Isso, porque. Assim, eu nunca tive nível pra jogar contra eles, com certeza, né? Mas. Nem eu, Muito... também apanhei. Mas com certeza teria apanhado assim bem mais, né? Mas assim, sobre essa questão, a gente entrou aqui na questão dos enxadristas, né? Qual seria assim, falando descontraindo, né? Qual seria um enxadrista assim que você vê como inspiração, assim, gosta bastante, queria aprender a jogar que nem ele e tudo? Ah, eu gosto do Naka, gosto muito do Nakamura. Uhum. Nakamura foi uma baita inspiração pra mim, né? Eu acho que a história do Nakamura é interessante. Sim. A história dele é interessante. O Carlsen, ele é fora da realidade, cara. O Carlsen é o Einstein. Acho que tem um Einstein aqui. Pronto, tem um Einstein aqui atrás de mim. Tá ali. O Carlsen é um Einstein do xadrez hoje em dia. Né? Um dos melhores, ou o melhor jogador da história. Então, Faz é difícil você se inspirar no Carlsen, porque ele é muito longe. Uhum. Claro que se eu chegasse no nível do Carlsen, Tá, seria um absurdo. né? Né? Mas eu gosto muito da história do Nakamura. Top 2 mundial. Não sei se ele ainda é top 2, porque faz muito tempo mesmo que eu não acompanho o xadrez. Mas eu acho que ele é top 2 mundial, se eu não me engano. Um dos jogadores assim que eu gosto bastante, não tá mais vivo, né? É o Bob Fischer, né? Acho que é É o Bob Fischer. uma grande inspiração assim pros enxadristas em geral, né? Ele realmente foi uma Sim. lenda assim, de xadrez e tudo, né? Mas muito interessante isso. E atualmente, assim, essa sua questão do xadrez, né? Tu tá parado, como é que tá? Cara, pois é, né? Infelizmente eu declarei minha aposentadoria. Estava ficando velho já. Mas pretende voltar. Pois é, Tá dando um tempo. tá pô. dando tempo. Faz 3 anos que eu tô dando esse tempo, mais ou menos. Uhum. O que foi que aconteceu foi o seguinte, né? Quando eu estava na metade do terceiro ano do ensino médio, eu tinha que decidir o que eu queria da minha vida, né? Então, assim, tem aquela questão que é tipo, eu tenho um caminho trilhado do xadrez, né? Eu lembro que o meu auge no xadrez foi no início do terceiro ano do ensino médio. Quando eu estava na metade do terceiro ano do ensino médio, eu tinha que decidir se eu ia para a física ou se eu iria para o caminho do xadrez, Só como jogador profissional. completar a pergunta, desculpa. Tranquilo? E por que tu decidiu física? Porque a gente sempre pergunta, né? Não, Você claro. escolheu este caminho, os pais questionam, a gente fica, desculpa. A gente fica assim, sem saber. É educação física? Aquela Não, coisa, demais, aquela... mano. É terrível. Hoje eu fui no ônibus com a pessoa. Parou aqui de novo, mas não é batida. Aí, já aconteceu comigo no ônibus uma vez, eu tava voltando pra casa e tudo, do IF. Aí uma pessoa chegou assim pra me perguntando qual era a minha faculdade, o que eu fazia no IF. Eu falei, não, eu faço física lá. Tu já tá ensinando? Como é que é ensinar educação física por menino, né? Não é educação física não, aquela física... Tentei explicar da melhor forma possível, era muito difícil. Einstein, velocidade de doido, sabe? Aí ela, entendi. Ela falou de doida, a gente identifica na hora. Mas é muito massa. Aí continua, perdão, a tua pergunta. Não, aí ele tava falando sobre essa questão Por da que decisão, física, né? É, porque Aí que também eu queria decidi encaixar física, né? Por que Paulo. física, né? É porque assim, gente, tem que ser honesto com vocês, né? Você ser famoso jogando xadrez é muito difícil. Uhum. Você tem que ser realmente titular. E outra coisa, a gente pensa assim, ser jogador de xadrez, vou competir por um campeonato mundial, eu vou ganhar muito dinheiro. E não é. Uhum. Né? Infelizmente não é. Você ganha mais dinheiro com patrocínio. Né? Então, quando você é patrocinado quando alguma marca patrocina você, automaticamente você ganha muito dinheiro por causa disso, entende? Então, assim, eu tinha que tomar uma decisão. Um caminho em que eu poderia licenciar dentro de uma sala de aula, que era algo que eu gostava muito, né? Ou um caminho completamente desconhecido, que eu poderia estar com meus 23 anos de idade, sem nada, nenhuma patrocínio. Uhum. Né? Então eu escolhi pelo caminho assim, mais tranquilo. Né? Agora sim, né, como você disse, eu estou meio que necessariamente aposentado. Né? Uhum. Então, para que eu não fique muito parado por causa do xadrez, porque se você fica muito tempo parado, você desaprende as coisas. Você desaprende, você esquece. Né? Então, para que isso não acontecesse, o que eu fiz foi muito simples, né? Foi começar a escrever um livro de xadrez. Não existem livros, na minha concepção, didáticos de xadrez. Tem muitos livros que são bons, mas livros que te trilham um caminho de como você pode chegar num nível de 2100, 2800, eu não consigo ver. Eu consigo ver mais da seguinte forma. Você vai pegar uma bagagem gigantesca de livros, ou seja, você vai pegar uma quantidade
gigantesca de informação, você vai treinar muito, e aí você chega, que foi dessa forma que eu fiz. Eu peguei vários livros, no caso eu peguei em torno de 2, 3 livros, só que eu sabia exatamente tudo que estava naqueles livros, apliquei em todas as partidas que eu joguei e fui crescendo. Aí eu ficava fazendo muita tática diariamente, jogava muita tática, e aí quando eu fui fazendo esse processo, eu consegui chegar nos meus 2100. Foi mais ou menos com muita batalha, foi mais de uma década fazendo isso. O auge aí. O auge foi mais de uma década. Então eu fiquei pensando assim, cara, não é possível, né? Não é possível que exista só esse caminho. Tem que existir um caminho melhor, um caminho mais fácil. E aí eu pensei... Mais atrativo, né? Também. Mais atrativo também. Eu pensei, eu vou fazer o meu próprio livro. Uhum. E aí eu estou escrevendo inicialmente esse livro. Ele tá, se eu não me engano, na metade. Nesse exato momento eu estou escrevendo ele pela metade, já passou mais de 150 páginas já. Caramba. 150 páginas, perdi um pouquinho de neurônio ali e tal. Um pouquinho de paciência também. Tem que ter, né? Mas deu certo. A gente está escrevendo e tudo mais. Talvez um dia eu publique, né? E bom, Publique, já que... e a gente quer que você volte para mostrar esse seu livro de novo. Pode deixar que eu vou mostrar. E bom, a gente tá falando de xadrez, né? Trouxe esse presentinho aqui para vocês. Tá bom? Presente, É um presente? É um presente para vocês. Mentira, mano. Caraca, Gabi. Mentira, mas isso não é presente. Não. Isso é um xadrez magnético, tá? Eu usava bastante Não. para aprender as É coisas. mesmo um presente mesmo? Mano. No final da gravação tu vai pegar de volta, né? Não, senhor. Caraca, cara. Isso aí é para vocês. Nossa. Vocês façam bons usos e não perdam as peças nos primeiros 3 dias. Que foi É quase isso que magnético, aconteceu em todos os Contigo? tabuleiros que eu tive. Caraca, meu irmão. Olha, nossa, Nossa, velho. não, eu vou mexer aqui, perdão. Pode continuar a conversa aí, eu fico mexendo Pô, aqui. agora não fiquei sem palavras. Deixa eu só... em relação ao xadrez, né? Tu chegou já a usar nas tuas aulas, já que tu já tem um... Tá com quantos anos já dando aula? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Sempre no ensino médio? Normalmente pelo ensino médio. Pelo Mas ensino eu médio. gosto de ter várias experiências, né? Tanto para a publicação de meus próprios artigos de pedagogia, né? Como também para eu saber o que fazer, né? Em determinadas situações. Massa. Sim, aí tu já chegou a usar assim em sala, alguma metodologia específica, alguma prática, não sei. O xadrez, como metodologia, ele é muito difícil você aplicar na física, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, das vantagens de saber jogar xadrez, né? Poxa, por que eu tenho que ficar jogando xadrez? O que isso vai me proporcionar, né? E uma curiosidade, quando eu fui dar aula, primeira vez que eu fui dar aula foi no Instituto de Jogadores de Xadrez. Foi a primeira vez. Eu tive que ensinar para as crianças como jogava xadrez e tudo, mas pode apertar, não tem medo não. Não, mano, nossa, que legal. Enfim, então, o que acontece? Eu comecei a dar aula para as crianças, né? Como jogar xadrez e tudo mais. E as crianças perguntavam para mim, assim como todos nós já escutamos, para que eu tenho que estudar isso aqui? Né? Todos nós escutamos isso aqui alguma vez na vida. Onde é que eu vou usar na minha vida? Nossa, demais. E o xadrez, ele ajuda, cara, muito no raciocínio cognitivo. Ele ajuda muito. Raciocínio lógico, raciocínio cognitivo, paciência, até a própria interação social, né? Porque você jogando com uma pessoa em frente de uma tela, por muito tempo, pode e vai gerar alguns problemas. Se você ficar viciado naquilo ali, você só fazer aquilo ali, e você não ter uma interação com as pessoas, vai ser mais difícil. Agora não, se eu, por exemplo, eu estou aqui, sento aqui do seu lado, pô, vamos jogar um xadrezinho aqui? Vamos jogar um xadrez? Tranquilo. Aí, beleza. Pô, vamos jogar aqui uma partida? Pô, jogando. Ah, tu ficou sabendo daquilo e tal, o que aconteceu durante a aula? Ou seja, ajuda na interação social. A interação social, o desenvolvimento do raciocínio lógico, tanto cognitivo também, vai te ajudar, cara, a tu entender muita coisa. Sim. Muita coisa. Às vezes você tem uma dificuldade muito grande em matemática, né? E você pode até pensar que não faz nenhum sentido, mas faz, cara. Faz, entende? Tipo, trabalhar com várias possibilidades, né? Sim, isso vai te ajudar muito, cara, muito. Massa. Sim. Vai, Gabi. Pronto. Eu gostei aqui porque ele ajuda na prevenir Alzheimer, cara. Pra mim isso é muito bom. Sim, ajuda a prevenir Conexões Alzheimer. cerebrais, ó. Prevenindo doenças neurodegenerativas. Sim. Isso aí pra mim é top. Eu já passei Eu só queria fazer o seguinte, né? A câmera, tem como botar aqui pra mim a câmera, ó, pra mostrar o presente do convidado, né? Caraca. Assim, né, ó, eu só não vou abrir, né, de novo, mas tem as pecinhas aqui. Ele é dentro. magnético, dá pra você botar assim. Verdade. Olha Ele é isso. magnético. Muito não é da foda, física, tá, ó. Pega uma peça aí, rapidão. Aqui, ó. Pega aí, ó. Ensina Nossa, pra não, gente. Com licença, pega só o rei mesmo.
Tá bom. Virei, fechei. Fechei, pode fechar. Deixa aqui, carinha. É, fechado. tá. É. E eu vacilando, né? Ah, fechado. Vamos jogar mais xadrez, hein? Pronto, pode girar agora. Vira. É mesmo, é verdade, né? Olha que foda, né, mano? Descobriu o ímã. Uou, Mano. magnetismo. Isso é física, galera. Nossa, cara, muito épico, tá, mano? Cara, Gostei. eu vou lá pra cá. Ó, isso aqui, ó, não tava planejado, não. Tudo Peguei ao ele, vivo, né? peguei ele desprevenido aqui. Ei, cara, nossa, nunca fui tão feliz na minha vida, velho. Muito bom. Assim, essa questão do xadrez também eu já fui bastante, assim... Eu confesso que atualmente, essa questão do xadrez eu também tô um pouco parado, né? Inclusive, até agora eu fiquei com muita vontade de voltar só por causa disso aqui, velho. Isso aqui já me dá, tipo, Podia fazer um desafio aqui pro João hoje. um desafio. É só se eu quiser morrer, né? Porque eu não tenho, com certeza não tenho nível pra competir, assim, não. Mas fica aí, né? Eu vou treinar e quem sabe, né? Quando tu tiver terminado teu livro, vai ver que eu esteja no teu nível de hoje, né? Mas Possivelmente. Mas isso é muito interessante, porque realmente, tu comentando sobre essa tua carreira no xadrez, né? Tudo bem que hoje tu tá, entre aspas, aposentado, né? Mas eu acho isso muito interessante porque foi 10 anos, né, de aprendizado e mesmo assim é sobre aquela mesma conversa que a gente teve antes, né? Sobre a persistência. Porque realmente, como tu falou sobre essa questão dos livros, eu já tentei pegar livros de teoria de xadrez e realmente eles são bem complicadinhos, né? E não são tão atrativos assim. Geralmente ali eles vão ser bem mais cruéis, assim, bem crus, na verdade, na questão da teoria. Então, para você ali pegar um livro ali, realmente, não, vou aprender xadrez, você tem que ter muita garra, né? Tem. Então, tipo, pegar 2, 3 livros ali, né, como foi o teu caso. Então, isso é muito interessante que tu comece a escrever esse livro mesmo, né? Espero que publique realmente. Que aí, tipo, vai realmente ajudar a alavancar essa questão do interesse pelo xadrez nas novas gerações, né? Tenho. E aí, isso é muito importante. Porque lá na minha escola, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa em volta do xadrez, né? De fazer os alunos se interessarem, porque eu pergunto lá, alguém sabe jogar xadrez? Um aluno no máximo. Um ou dois no máximo. Serve dama? Dama eles querem direto. Não, dama, vamos dama. Eu já tentei ensinar, mas a galera acha chato, já não quer mais jogar, sabe? Então, eu acho muito interessante, né? Que você tente trazer essa dinâmica, né? Para as teorias do xadrez, justamente para inspirar mais gente a ter interesse, né? Eu acho muito importante. Não, eu ia perguntar se o xadrez 3D do Sheldon é real. Ah, é verdade, o xadrez do Sheldon, né? Do The Big Bang Theory. Ah, eu não assisti The Big Bang Theory, mas eu já escutei muitas vezes isso daí. Xadrez 3D, eu achei foda. Tem um tabuleiro de xadrez, esse é engraçado, essa história. É um xadrez 4D. Aí ele é assim, você pega vários tabuleiros, você faz assim, ó. Bota aqui. Pega uma plana aqui, uma, duas aqui, 3, 4. Você faz como se fossem vários tabuleiros empilhados. Aí você tem direito... Eu não tô brincando, isso é sério. Você tem direito de pegar o primeiro plano, você pode passar a peça para de baixo e jogar. Aí você tem que observar em 4 dimensões ali, entendeu? Sim, uma dimensão já é difícil. Caraca, Sim, em 3 já é difícil. Não faço nem ideia de como é que os caras pensaram nisso, mano. Não faço nem ideia. Tem uns que fazem também, não sei se vocês já viram, aqueles mais regionalistas, que o cavalo é o jumentinho, tá vendo? Ah, interessante isso aí. Aí você tem um lampião também. Esse ano não. Eu tenho uma coleção, inclusive. Eu tenho uma coleção de xadrez. Cada título que eu conseguia, eu comprava um tabuleiro de xadrez. Então esse aqui é praticamente um título meu. Ah, não, mentira, cara, não. Esse aqui eu vou guardar com o cara. Quer dizer, se não tiver problema. Pode. Projeto, esse cara se faz de doido. Não, mas eu acredito que eu não podia ficar juntando um bocado de tabuleiro, né? Eu acho que, se eu não me engano, eram 23, né? 23 tabuleiros de xadrez que eu tinha lá, só que todos eles são personalizados. Aí tinha, por exemplo, tinha um de vidro, tinha medieval, eu tinha um do sertão, um chinês também. Então eu gostava de fazer essas coleções de xadrez. Gostava não, ainda gosto, né? Eu ainda coleciono e tudo mais. Tem assim, tipo, umas prateleiras massa. Exatamente. Nossa. Eu boto todas as... Devia botar no teu canal depois. Mostrar as coleções? Pô. Pronto, já me deu uma ideia de vídeo. Já. Olha aí. Eu acharia muito massa. Eu também acharia muito top. E aí, Gabi, tu quer ir ou vou? Pode ir. Avançar. Fala um pouquinho da tua graduação, João. Tu entrou na física, na UES, né? Aí pensou, é aqui que eu vou ficar. Começou as primeiras cadeiras, o primeiro semestre lá também é igual ao daqui, eu não sei. É que a gente tem introdução à física, né? Sim. Matemática elementar. Sim. Se não me engano, é uma cadeira pedagógica, metrologia, né, Gabi? Metodologia de pesquisa científica. Sim.
Tem a questão de linguagem de comunicação, né? Também. Linguagem de E comunicação. química geral. Sim, a nossa é completamente diferente. Não, para com isso. Tu Completamente falou diferente. É porque eu acho que a gente tem essas questões, algumas cadeiras, justamente para introduzir A gente tem o os conteúdo, né? Aí depois que vai entrar mecânica, enfim. acho Cálculo que já e tudo, começa né? no grosso lá, mecânica, cálculo 1, né? Já começa já no... Já começa. então tá- Só que o nosso é o seguinte, nós não começamos com mecânica. Nós temos, no primeiro semestre lá do Itapiri, nós pegamos introdução à física, introdução à química, cálculo 1 Uhum. e sistemas biológicos. A produção aí, a produção... Vai ficar nos cortes essa porra, né? Não, continua. Vai. Aqui a gente Dá o microfone pra ele. começa com cálculo. Vai da Silva, fala aí. Aqui mais pra Pera aí. frente, tá pegando. Aqui a gente, no segundo semestre, começa a ver o cálculo 1. Porque se a gente começar a ver o cálculo 1, quando a gente entra aqui, meu amigo, metade da galera de física, de matemática, desiste do curso. Não, já desiste já a metade. desiste metade ali no começo, né? Sim. Se for pegar... É uma espécie de introdução a cálculo, né? Não tem nem isso. Não- Aliás. Mas é uma revisão do ensino médio, pronto. E mesmo assim, na revisão, a galera já desiste, né? Caramba, cara. A nossa evasão aqui é enorme, mano. Cálculo 1 aqui a gente pega no segundo semestre. Entendi. Cálculo 1, a gente pega cálculo 1 logo no começo, né? E introdução à química, introdução à física e sistemas biológicos, né? Sistemas biológicos é uma cadeira mais de biologia, que, por exemplo, vamos supor, eu quero dar uma aula de ciências, Queria isso. né? Aham. Pro fundamental. A gente não vê necessariamente química, física de maneira aprofundada no começo. A gente vê o quê, praticamente? Biologia. Biologia. Então, a gente tem que ter uma introdução à biologia, né? Logo no Interessante. começo. Então, por exemplo, a partir do primeiro semestre, teoricamente, né, você já saberia o conteúdo para dar para turmas iniciais, de sexto, sétimo ano. mais Isso é ou menos. muito, muito interessante, porque, inclusive, no tempo que eu estava em estágio 1, eu estava, obviamente, ensino fundamental, e a professora me falou sobre Mas depende também. Aqui o nosso estágio são 4. Não sei se Sim. lá é assim também. Quatro Opa, estágios? Já estranhou. Tá aí, ó. Peraí. Tá, mas quando eu tava fazendo lá, ensino fundamental, estágio 1, né? Falei com a professora, a orientadora, supervisora, aliás. 4 estágios. E Estou aí? muito surpreso. 4 estágios, meu Deus. Aí, Rapaz, se for Calma, um é chegou muito. Se for um é muito. Tô Caramba. brincando. Eu acho que tem Tá brincando. Tem 3 estágios na UFC. Pra nós é 2 no máximo. sim, Pra nós é muito já. Qual É ti- o nome dela? Ah, Firmino. Firmino. Firmina. Firmino. Firmino. Da UFC é parecida a grade? Tem nada a ver. Boa. A grade da UFC não tem nada a ver com a da US. E a da US tem nada a ver com a do IF. Pelo muito visto, assim. não. Vai, Gabi. Já no mérito dos estágios. Não, já vou entrar logo, tá? A questão aqui dos estágios é porque, assim, né? O primeiro é observação e ensino fundamental 2. O segundo já não é a parte da observação, é a parte da prática. Do fundamental 2. É isso. Aí o 3, né? Regência, exatamente. Aí a 3, observação e ensino médio. E 4 é a regência e ensino médio. Entendi. Basicamente é isso. Entendi. Aí, no meu estágio 1, eu estava conversando com a professora supervisora, perguntando sobre a carreira dela, né? Sobre essa questão do que ela era formada. E ela falou que em ciências biológicas ela tinha visto coisas de física e de química. Aí quando ela perguntou sobre, aqui no IF, né? Sobre como que era a grade daqui, eu falei, não, a gente não vê nada de biologia no nosso. Vê nada. Ela ficou, é mesmo? Como é que vocês vêm aqui para dar aula de biologia, de ciência, e não vê nada de biologia? Eu também não sei. Sabe? É interessante isso. Aí no da US tem conteúdo de biologia, né? Isso é Tem. muito interessante. Tem, mas é só o primeiro semestre mesmo. Mas pelo É menos já... só o primeiro semestre. Pelo menos não é sem nada, né? É. Aqui realmente não... Mas dizem que vai mudar, né, Gabi? A nossa também. Tem umas mudanças aí. Ah, falaram isso há mais de 10 anos atrás, na US também. Estamos até hoje esperando. Pois é, né? Enfim. Porque, ó, tem uma parada que, tipo, que eu acho estranho a galera da física que não fazer. Não, a galera da física que não fazer. Porque quando vocês prestam concurso, vocês estão disputando contra gente da biologia e da química. Vocês não estão disputando só contra a galera da física. É. Então vocês veem conteúdo da física. Tu tá falando de que concurso? Qualquer concurso para professor. Para ser professor. Disso fundamental. Ah, ciências. tá. Professor de ciências. Beleza, Vocês vê, tipo, por exemplo, biologia, química e física na prova. É. Vocês não vê, tipo, só física. Então, tecnicamente, eu acho estranho aqui não ter alguma coisa relacionada à biologia. Sim. É estranho. Caramba, eu não sabia disso.
É a primeira vez que eu Não escuto sei isso. se é só daqui do campus. Sabia não. também. É, Não sei se em outro em F. Primeira vez que eu escuto isso. É a primeira vez. pois é. A gente só tem 2 cursos aqui de graduação, né? Só Por enquanto, matemática por e enquanto. física. Os dois Ah, melhores grupos. Os 2 melhores grupos, né? É Convenhamos. verdade. É verdade, Cara, vai mas eu restringir, a gente concordo. tá... É verdade, A mas... galera da química gosta da gente tanto. Ah, é? Desculpa, tá? Mas a física é melhor, né? Todos respeito. Vai. Sim, pronto. Sobre essa questão da sua graduação, né, cara? Assim, no começo da sua graduação, né? Você teve muita dificuldade, você viu assim que era um universo diferente, já sentiu a pancada logo de cara, já que as primeiras cadeiras já foram cálculo, né, e tudo, já você assistiu. É pancada. É pancada. Eu senti muita dificuldade, só que uma coisa interessante, eu não senti tanta dificuldade com relação aos meus outros colegas. Meus outros colegas realmente passaram muito sufoco, né? Eu comecei, já desde o começo eu comecei realmente a estudar, sabe? E no meu, se eu não me engano, no meu segundo dia de graduação, eu me interessei muito por mecânica quântica. Uhum. Eu acho que foi a área que eu me apaixonei, né? Tinha um livrinho aqui de mecânica quântica aqui na frente. Eu nem tirei, né? Eu acho que a gente esqueceu de tirar e ficou aí. Eu achei tão bonito esse livro. A gente gosta de deixar aqui. Pra enfeitar, né? Porque ler isso aí tudo, entender, é outros 500. Mas desde o meu segundo dia de graduação, eu comecei a estudar mecânica quântica, né? Uhum. E tentar entender mecânica quântica, né? Eu achava muito engraçado, as pessoas chegavam e falavam assim, não, é impossível entender mecânica quântica. Eu falei, olha, tem muitas coisas que são impossíveis, a gente pensava que era impossível, e é possível. Mecânica Então, quântica não será que é possível? Até agora eu não consegui. Até agora tá É a difícil. mesma coisa pra né? mim. Inclusive, a área da mecânica quântica e a física nuclear são as duas possíveis áreas que eu mais penso. Uhum. Né? A mecânica quântica, eu sou apaixonado praticamente desde o começo da graduação, e a física nuclear é um desafio bem grande, assim, que eu acredito que um dia eu possa conseguir compreender. Inclusive, né, deixa eu passar aqui rapidinho, o último livro que eu li foi justamente esse daqui, ó. Ecologístico de ondas de um universo. Eu não entendi nada desse título aqui, mas eu fingi que entendi. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Que é a história da mecânica quântica, tá? Esse Vou livrinho mostrar. aqui, tá? Esse livrinho aqui foi escrito por Paulo Tasso, né? O professor pelo qual eu visito de vez em quando lá na UFC, né? Para a gente trocar uma ideia. E ele foi praticamente uma espécie de início bem definido, né? Porque eu comecei realmente tentando entender a teoria da mecânica quântica. Comecei a querer entender a teoria da mecânica quântica. E esse livro aqui funcionou para mim como se fosse uma espécie de dicionário. Então, por exemplo, você pega todos aqueles assuntos complexos que você não entende nada, tira todos os cálculos e bota só o conteúdo teórico. Esse é o livro de Paulo Tasso, entende? O livro de Paulo Tasso era baseado nisso. É um livro praticamente 100% teórico. Sim, pode dar uma olhadinha depois. Professor do UFC. Professor da UFC. Esse aqui, inclusive, esse lançamento é 2025. Ele é atual, ele é bem atual, né? E já está dando realmente uma baita discussão no meio acadêmico, né? Porque, de fato, ele escreveu uma obra muito boa. E, inclusive, a gente pensa o seguinte, esse livro, por ele ser de mecânica quântica, ele é um livro estritamente para graduação, e não é. Esse livro, ele também é para ensino médio. Tá? Então, se você Vamos chamar ele quiser aqui, hein? dar uma Vamos chamar ele olhadinha... aqui. Sobre essa questão da graduação ainda, né? Fiquei sabendo que você também trabalha com essa questão dos projetos. Como é que funciona? Como é que são esses projetos, né? Pronto, chegamos na parte legal. Pronto. Não que o resto não fosse. Mas é o seguinte, os meus projetos são normalmente iniciações científicas que eu tento fazer, né? Eu participava muito do IPC, que é o Instituto do Pensamento Científico, que tentava reunir as iniciações científicas tanto da UFC como da UES. Então eu juntava esses dois grandes ninhos para tentar fazer uma pesquisa de ponta, possivelmente para uma pesquisa internacional, né? Inclusive eu esqueci até as minhas. Eu botei? IPC. Não. Eu botei no IPC. GFT. Grupo de Física Teórica. É o grupo de física teórica, né? Uhum. Pronto, o grupo de física teórica eu fiz parte durante mais ou menos um ano durante a graduação, né? Depois eu saí do grupo de física teórica para ir para o IPC. Então eu saí de um grupo que tinha um representante e fui ser o representante de um grupo, né? Uhum. E o grupo de física teórica é praticamente um dos primeiros grupos de publicação sobre mecânica quântica,
na UES. Então, se você faz parte do grupo de física teórica, provavelmente você vai ficar mais próximo ali dos professores de fazer publicação. E eu escrevi mais algum? Não, Eu realmente esqueci quais são aqui os a projetos. gente, desculpa te cortar, a gente tem alguns programas, tipo o PIBID, né, Gabi? A gente Sim. participou. Ah, E sim. aí eu queria entender como é que funciona essa questão de bolsas lá na UES, se é fácil de conseguir, como é que... O que, Olha, que tem lá assim disponível? Olha, as bolsas da universidade, Uhum. elas não são tão fáceis com relação à da UFC. Ah. Da UFC praticamente está distribuindo bolsa, faz assim, distribuindo É. bolsa, entendeu? Só que a da UES, ela é um pouco mais restrita, né? Eu costumo falar que quem está fazendo qualquer curso de graduação, especificamente em física, você merece ter a bolsa, entende? É difícil, é complicado, entende? Você tem que realmente ser o top mesmo, para você conseguir uma bolsa dentro da universidade. Não que na UFC você não precise, né? Sim. Mas Opa! não estou blasfemando sobre a sua universidade, jamais. Aqui na DR. Então, assim, né? Eu acredito que conseguir uma bolsa dentro da UES é algo complicado. É complicado. Mas que não é algo impossível, né? Você consegue, sabe? Entendi. Nós temos tanto bolsa de iniciação científica como também a do PIBID, tá? Tem também uma bolsa de um projeto, esse projeto é novo, se eu não me engano, que é um projeto para você dar aulas como se você estivesse fazendo uma reestruturação do ensino médio. O que acontece? Os alunos lá da região vão até a universidade e lá você vai ter aulas dentro da universidade sobre conteúdos do ensino médio. Tipo reforço? É uma espécie de reforço. É uma espécie, não, é realmente um reforço, só que quem dá essa aula de reforço são os alunos da graduação. Entende? Vários projetos desses, são muitos projetos. Bacana. Aí ensino médio, ensino fundamental? Também. Tanto ensino médio como ensino fundamental. Já vi essas duas classes. Isso é legal, pô. Geralmente o pessoal da comunidade chega junto, tem uma procura. Tem uma certa procura em relação às bolsas. Como eu disse, né? Não é algo muito fácil, muito distribuível, mas você consegue sim. Não é algo impossível, entende? A gente vai entrar numa seara um pouco difícil de falar, né, Gabi? Que é a situação da educação atualmente, né? Uhum. O que tu acha que se deve o motivo do fracasso educacional, assim? A palavra experiência. fracasso é uma palavra forte. Né? Fracasso é uma palavra muito forte. Mas é o seguinte, quando eu comecei a dar aulas, né, a gente estava conversando sobre a questão dos estágios e tudo mais, né, mas eu ministrava muitas aulas. Então eu gostava de, por exemplo, chegar a pedir para o professor, posso ver como é que é a sua aula e tudo mais, ficava observando. Por quê? Porque eu gosto muito de fazer pesquisa. Isso na graduação? Na graduação. Eu chegava na sala do professor, aí, não, professor, com licença aqui, eu só vou observar. Legal. Aí ele deixava, né? A maioria dos professores deixavam. Eu, pelo menos, ficava observando as crianças conversando e tudo mais. E aí gerou-se aquela questão do porquê que, hoje em dia, o sistema educacional brasileiro ele passa por problemas. Né? E aí essa foi praticamente uma das, se não a maior tese de pesquisa que eu fiz até agora, que foi justamente sobre o fracasso, aspas na palavra fracasso que eu sempre coloco, né? Educacional brasileiro. Eu comecei a dar aula, e quando eu digo dar aulas, né, eu digo tanto estar presente quanto realmente estar à frente de uma sala de aula para realmente tentar entender o porquê que a gente está passando por essa situação complicada, entende? E o fracasso educacional, como eu trato, eu separei principalmente em 3 tópicos, né? O tópico principal é uma coisa chamada critério de autoridade. Né? O que é o critério de autoridade, João? Bom, quando você vai se formar para ser um juiz, você faz um julgamento em cima de uma pessoa. Né? E esse julgamento gera consequências. Né? Eu costumo falar que é o seguinte, o juiz ele está sendo licenciado a uma determinada população a conseguir fazer aquele julgamento. Um exemplo bem prático. Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu estou lhe condenando a tantos anos de prisão. Por quê? Porque eu não existo, eu não tenho uma voz pública, eu não tenho uma voz onde as pessoas me dão o direito de fazer isso. Eu necessito, como eu estou falando, um critério de autoridade social para fazer isso. Eu não posso fazer isso sem ter esse critério de autoridade. Então, eu acredito que o professor esteja perdendo seu critério de autoridade.
uma pergunta interessante que a gente pode fazer, né? O juiz, ele tem poder de autoridade? Ele tem autoridade naquilo que ele está fazendo? Ele tem autoridade, né? O policial, ele tem autoridade? Ele tem autoridade. O professor, ele está perdendo esse critério de autoridade, né? Se a gente for ver, há uns anos atrás, a gente levantava, né? A gente não, né? Eu não. A gente levantava quando o professor chegava em sala de aula. Hoje em dia, né? O que está acontecendo muito? Até mesmo, desculpa, o silêncio, né? Tipo assim, os alunos estão conversando, pelo menos quando era novo, né? Década de 90. O professor chega na sala, o aluno está conversando, parou, todo mundo silencia. Hoje em dia não silencia mais, silencia, Gabi. E nem bom dia dão mais. Eu chego bom dia, os alunos assim, uns 3 dão bom dia no máximo. Assim. É. Aí eu tenho que falar, bom dia, pessoal, vai, bom dia. Então o professor está perdendo o critério de autoridade dentro de sala de aula, entende? Como que a gente pode restaurar esse critério de autoridade? Bom, aí nós temos a seguinte questão. A gente pode ser um pouco mais ditatorial, que eu acredito que não seja um caminho tão correto, né? Retrocesso. Seria um retrocesso, né? Ou a gente pode simplesmente tratar de uma didática diferente. Uma possível didática diferente pode realmente mudar um critério de autoridade de um professor, na minha concepção, né? Mas talvez uma desvalorização do profissional Também. seria desestimulante para ele tentar tanto. O professor recebe bem? Qual professor? O professor recebe bem? Ele poderia receber melhor? Sim, sem impactar diretamente no bolso do patrão? Poderia. Tá falando Ele poderia receber mais. É porque tu falou patrão, eu tô vinculando sempre a ensino particular, não sei se privado. Mas ele poderia receber mais. Ele poderia receber mais, né? Se eu sabia que o livro, ele é isento de imposto? Livro é isento de imposto pela Constituição. Sim. Qual é o nosso material dentro de sala de aula? Livro. Livro. Ou seja, o nosso próprio material que é isento de imposto, a gente não é. Entende? O nosso maior problema nesse exato momento não é de patrão. Nosso problema é um problema governamental. Entende? É um problema governamental e que já vem há vários tempos. É difícil a gente fazer uma grande mudança no sistema educacional. Mas uma coisa é fato. A gente pode. Né? A gente pode fazer isso. Então, assim, o professor, há uns anos atrás, ele não pagava imposto de renda. Se eu não me engano, tinha até um auxílio giz, né? Que, por exemplo, quando você escrevia no quadro negro, né? Aquele pó daquele giz, ele dava um problema respiratório, né? E aí você ganhava um auxílio giz. Eu não sei se em escolas, assim, mais em relação a São Paulo, né? Rio Grande do Sul, se ainda tem esse mesmo processo. Mas aqui no Ceará, faz muito tempo que eu não escuto sobre isso. Entende? Eu conversei com vários professores, eles me falaram que nem sabia desse negócio. Ficaram sabendo recentemente. Né? Bom, eu escrevi mais algum? Acho que não. Sobre o quê? Sobre os problemas educacionais, eu escrevi 2 ou foi 3? Cara, quer falar, Gabi? Pronto, sobre isso, né, eu concordo porque essa questão da autoridade em sala, como eu falei, eu experiencio isso nos meus dias, né? Eu percebo bastante. Eu às vezes fico pensando assim, pela questão da gente ser novo também, né? Tem um pouco dessa visão às vezes, porque eles enxergam assim, o professor é bem novinho, então já não enxergam tanta autoridade, de certa forma, né? Em comparação aos professores. Mas no geral, realmente, até os professores que já têm mais tempo assim, de carreira, ainda assim sofrem dessa falta de respeito mesmo dos alunos, né? Realmente essa questão do critério de autoridade, realmente, como você comentou, né? Eu tenho percebido bastante, né? Ainda mais agora que eu estou nesse universo realmente de lecionar, né? De professor. E assim, sobre essa questão dos estudantes, né? Como que tu acha que a gente pode ser estudante, né? Uma pergunta, essa é uma excelente pergunta, inclusive eu nem lembrava. A gente tem que diferenciar duas coisas, né? O que é ser um aluno e o que é ser um estudante. O que é um aluno? É o cara que assiste aula. Passivo. É o cara que assiste aula com a pessoa passiva. O que é um estudante? É aquele que estuda. Então nós temos que passar a sermos estudantes em sala de aula. Como que a gente pode fazer isso? Né? Bom, de fato em sala de aula é um pouco difícil. Mas o estudo, na minha concepção, o estudo ele tem que ser individual.
Tá? Eu acho que você não pode estudar em grupo. Na minha concepção, eu acho que não. Porque o estudo individual, ele vai colocar as suas capacidades sobre as suas capacidades. Ou seja, é você por você. O estudo, essa filosofia do estudo, ela é muito difícil, né? E as pessoas pensam o quê? Quando eu chego, vou conversar com a mãe do aluno, eu falo, meu filho estuda tantas horas por dia. O seu filho estuda tantas horas por dia ou ele escuta a aula? Uhum. Né? Eu falo, não, ele vai para a aula, aí ele vai para o reforço. Então ele estuda no reforço. Tá, mas quantas vezes o seu filho estudou sozinho no reforço? Tirando a professora do reforço. Então existe esse problema. E esse é um problema, veja bem, um problema muito cultural. É um problema onde as pessoas pensam o seguinte, olha, se o meu filho está na sala de aula, então ele é uma pessoa que estuda muito. E não é. Porque quando a gente chega na graduação, eu acho que vocês me fizeram essa pergunta anteriormente, né? No seu primeiro semestre você tomou bomba? Eu tomei bomba. Porque eu pensava que eu estudava. E eu não estudava, eu assistia a aula. Entende? Então, assim, o processo para você passar de aluno para o estudante é um processo difícil, é um processo demorado, é um processo que muitos alunos da própria graduação não sabem o que é. Sabe? Eu vejo muito que os alunos pensam que o fato deles estarem dentro de uma sala de aula tornam ele pessoas estudantes. E eles não são estudantes, eles são ouvintes de uma sala de aula, entende? E, inclusive, esse foi um dos temas do meu segundo artigo, se não me engano. Foi um dos primeiros que eu publiquei, né? Falava muito sobre a filosofia de Pierre, né? O Pierre, o professor Pierre, é um professor que eu estava estudando nos últimos períodos, ele falava sobre isso. O professor Pierre é antigo, ele faleceu em 2005, 2011, mais ou menos por aí, né? Então, assim, o professor Pierre, ele me deu essa inspiração de, em vez de tratar os meus alunos apenas como ouvintes, tratá-los como estudantes. E aí, infelizmente... Foi teu professor? Não foi meu professor, infelizmente. Inclusive, nunca nem conheci ele. Mas eu trabalho muito com a filosofia dele. A filosofia de pedagogia com relação ao aluno-estudante. Sim. E... A gente estuda com o Márcio, ele... Não, ele é muito atual. Atual. Ele não é um pensador tipo Vygotsky, não. Ele é realmente bem atual. Ele trabalha muito mais com um chão de fábrica mesmo, entende? Sobre o que é, de fato, estar numa sala de aula e lecionar em sala de aula. Então, assim, o professor Pierre... Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Tá. Ele é brasileiro. O professor Pierre, ele trouxe um pensamento, né, uma revolução do pensamento dele, que era justamente o seguinte... Agora não vou me lembrar exatamente o país. Se eu não me engano, era a Argentina. Se eu não me engano, a Argentina. Você sabia que na Argentina, em Buenos Aires, que é a capital da Argentina, se eu não me engano também, é a capital, né? É a capital, que susto. Porque o povo ficou sério, eu pensei, não, peraí. Tá. Em Buenos Aires, você tem mais bibliotecas, livrarias, do que carros em São Paulo, pra você ter noção. Não sabia disso, não. Pois é. Então, o que acontece? Será que é um problema só do professor? É um problema só dos alunos? É um problema só do patrão? Não é. É um problema bem difícil, é um problema cultural, na minha concepção. Eu acho que você diferenciar o aluno do estudante causa até um choque no aluno. E fala, vixe, cara, eu sou um aluno, eu não sou estudante? Eu não sei se tu concorda, mas passar uma tarefa para um aluno é algo que estimula ele a fazer esse estudo que tu está comentando. Sim. E eu vejo que em algumas escolas, eu não sei se o Gabi também tem essa percepção, eles estão desestimulando o professor a passar tarefas para casa. Não sei se isso é em todo canto, mas pelo menos aconteceu com o Ariel e eu fiquei um pouco assustado. Eu disse, como assim? Ele chega em casa e não tem tarefa. Eu, pô, como assim? Não, mentira. Aí eu penso que ele tá mentira, quer destruir a agenda e tal, aquela coisa. O que Sim. tu acha disso? Bom, o processo de atividade, né? Eu acredito que seja assim, um processo extremamente importante você trabalhar com atividade para casa, mas também com um pouquinho ali de consciência, né? Eu já tive professores na época do ensino médio que passavam 5, 6 páginas de atividade. Aí eu ficava pensando, cara, eu tenho as suas atividades e mais 16 matérias aqui para fazer, não tem condição de eu fazer isso, entende? Mas sim, eu acredito que o processo de você passar a atividade para casa vai necessariamente estimular a pessoa a deixar de ser um aluno para ele se tornar de fato um estudante. Sim. Que é o nosso principal desafio, né? Sim, eu concordo, porque assim, tirar esse papel assim do professor não é exatamente tirar, né, mas modificar esse papel do professor de que ele só tem que
explicar, ele só tem que falar, mas na minha visão, ele também tem que motivar o aluno a se tornar estudante, como você bem falou, né? Eu acho que ele tem que trazer, de certa forma, motivação para o aluno buscar o conhecimento por conta própria. Então, realmente, isso que você falou, eu concordo bastante, porque no tempo que eu estava ainda só na ideia de me tornar professor, né, no ensino médio, quando eu decidi fazer o curso de licenciatura em física, eu pensava assim, não é possível que, assim, todo professor tem que só explicar e tudo. Por que quando eu explico aqui para os alunos e tudo, a galera já gosta mais, já se engaja mais em querer saber, aprender, a conhecer, e com os professores não funciona assim. Então, eu ficava assim, poxa, eu for ensinar, eu quero fazer com que os alunos pensem assim, poxa, eu quero aprender isso, né? Eu quero realmente estudar, quero realmente conhecer, abrir essa curiosidade nos alunos realmente, eu acho muito importante, né? Acho muito importante a gente desenvolver o autodidatismo nos alunos, né? Acho muito interessante. Porque foi o meu caso, né? Principalmente na pandemia, que quando chegou a pandemia ali, salve-se quem puder, a gente tinha que estudar. Sim. Ali, por conta própria, pelos próprios pais ali, a gente tinha que dar o jeito. Então, tinha as aulas online, mas a Maria, né? Ninguém aguentava aula online. Sim. Mas, Eu dormi muito nas aulas online, dormi muito. Pois é. Então, eu agradeço a pandemia, de certa forma, nesse quesito da educação, porque foi a partir da pandemia que eu percebi assim, poxa, eu tenho que andar com minhas próprias pernas, assim, eu tenho que estudar, que eu tenho que ir atrás, né? E foi o que eu fiz, eu fui atrás, e eu fui estudando cada coisa interessante, e é interessante quando você analisa os conhecimentos que você adquiriu estudando sozinho. Sim. Porque você fica assim, cara, eu ainda lembro disso. Eu estudei bastante tempo atrás, sozinho, e ainda lembro disso. Mas conteúdos que eu vi em sala, o professor explicando, eu não lembro. Tipo, um dia atrás eu não lembro o que o professor explicou, né? Mas aquele conteúdo que eu estudei sozinho, porque eu quis ir atrás de estudar aquilo, eu lembro, porque realmente foi algo prazeroso. Eu fiz porque realmente me interessei por aquilo, né? Então, realmente, desenvolver esse senso de estudante nos alunos, eu acho muito, muito importante, né? Sim. Assim, entrando nesse mérito agora da física, né? Qual seria as suas inspirações? Qual seria a sua maior inspiração da física, né? Uma pessoa. Um cientista, né? Você disse? Principalmente um cientista, né? Olha, eu não gosto muito, não, dessa parte. Essa é um pouco polêmica, eu gosto mais do Leonardo da Vinci. Porque ele era muito... É o seguinte, autodidata é uma palavra muito forte pro Leonardo. Mas eu diria que ele tentava ao máximo ser um autodidata. Ele gostava de muitas áreas, eu também gosto de muitas áreas. Inclusive, nas férias, eu tava pegando uma gramática para estudar. Sim. Um negócio que não tem nada a ver com a física. Porque eu gostava de estudar mesmo. Eu comecei realmente a ter esse gosto de estudar, de fato. E aí, o Leonardo foi praticamente o grande cientista que me trouxe inspiração. Que eu olhei e falei, cara, eu quero ser esse cara aqui. Sim. Entendeu? Eu quero ser esse cara aqui. Um dia eu quero conseguir chegar nesse nível aqui. E aí estamos até hoje, né? Estudando em diversas áreas. É isso. Eu vi aqui que tu fez em torno de 21 pesquisas. Foi. E aí não tinha um orientador específico, tu fez por si só. Como foi essa questão? É o seguinte, cara. Pesquisa de iniciação científica, é necessário ter um orientador, né? Só que eu estava querendo aprender as normas da ABNT. Ao mesmo tempo, eu fui auxiliado pelo meu colega Bruno, né? E outros professores do gênero. Então, eles me ajudaram muito a entender o processo de pensamento científico. Tanto que nasceu daí o IPC, o Instituto do Pensamento Científico. Entendeu? Então, é o seguinte, eu pegava toda aquela bagagem de conhecimento e meio que tentava, de certa forma, descobrir por conta própria. Tentava ficar, nossa, cara, será que é desse jeito mesmo? Tanto que teve um dia aleatório que eu pensei, cara, como é que calcula a temperatura de um buraco negro? Aí eu fui pesquisando, fui entendendo mais ou menos a ideia, eu descobri várias equações muito bonitas do Hawking, e aí depois de muito tempo, eu fiquei fixado naquilo ali, eu pensei, não, agora eu não quero mais estudar sobre isso, eu quero estudar outra coisa. Sim. Então, eu tenho 21 pesquisas, e é uma coisa interessante falar, essas 21 pesquisas, sem orientador, não significa dizer que elas são todas jogadas fora. Tem muita pesquisa que já está completa, que eu só necessito de uma assinatura ali, uma revisão do próprio orientador e falar, ó, isso aqui dá para publicar, isso daqui não dá. Entende? Sim. Então, eu fiz todo esse processo desde o meu começo da graduação só para aprender. Sim. A como fazer, de fato, uma iniciação científica. Entendi. Eu pretendo, principalmente, vazar uma curiosidade aqui, né? Pode soltar. Eu queria trabalhar muito com um professor lá na universidade, o nome dele é professor Marconi. Né? Aí eu pensei assim, cara, quer saber? Eu vou surpreender o Marconi. Aí eu escrevi 21 pesquisas. Aí, beleza. Chegou, tá aqui, professor. Tá aqui, professor. Aí ele olhou e falou assim,
tu tem orientador? Eu olhei assim e falei assim, então, como é que eu posso explicar essa parte? Aí ele entendeu como é que funcionava. Só que aí ele falou assim, cara, vamos passar um tempinho. Mecânica quântica é muito difícil. Se você pegar agora, eu era no segundo semestre. Tava no segundo semestre. Segundo semestre, eu falei assim, cara, você tá no segundo semestre. Vamos passar um semestre ou 2 semestres. Aí você pode vir falar comigo. Depois a gente pode dar Sim. certo. Sim, sim. Entende? Então eu fiz todo esse processo por pura curiosidade. Entende? Mesmo esses processos não necessariamente indo para o meu currículo Lattes, eles são, na minha concepção, uma vitória própria minha. Foi algo que eu queria fazer. Entende? Então eu comecei a escrever essas pesquisas. E no final de tudo, foram 21 pesquisas que de fato está check. São pesquisas que de fato foram fechadas, que eu falei, ó, isso daqui para mim tá ok. Aí, só que teve outras também que eu escrevi, e acabei abandonando no processo e fui escrever outras coisas. Foi mais ou menos essa ideia que eu queria passar. Mas tu publicou alguns artigos. Tentei publicar inicialmente 3 grandes artigos na minha concepção, né? E a publicação desses artigos foram muito controversas, porque justamente quero não ter um orientador. Como eu não tinha um orientador, não tinha como fazer a publicação do artigo. Né? Como foi que tu fez? Perfeito. Vamos entrar agora nessa conversa. Então eu cheguei e falei assim, olha, eu escrevi isso daqui, se você quiser, você pode olhar, ver se está tudo ok, e publica no teu nome. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei para um colega meu e falei assim, ó, se você quiser, pode publicar. Sério? Foi, mano. Foi. Eu fiquei pensando assim, cara, eu poderia fazer todo aquele rolo de ter um orientador e tudo mais, só que como eu tenho uma carga muito pesada, que, por exemplo, de segunda a sexta, eu estudo praticamente as coisas da faculdade. Sábado eu tenho coisas do meu próprio laboratório. Aí depois tem desenvolver pesquisa, depois tudo mais, eu não teria tempo para ter um orientador, naquela época, tá? Hoje em dia eu já tenho mais tempo. Então eu pensei, pega aqui essas pesquisas, tá aqui tudo para você, aqui ó, tá de mão beijada, pode publicar se quiser. Aí ele olhou e falou assim, você tem certeza? Eu olhei e falei, eu pensei, né? Fiquei, não, talvez não. Eu pensei, não, pode deixar. Qualquer coisa, coloca só meu nome ali escondido no easter egg. Aí ele fez. Ele fez. Ele fez. E onde é que a gente acha? Rapaz, boa pergunta. Isso aí até hoje eu não sei. Eu queria divulgar aqui pra gente. Rapaz, até hoje eu não sei onde é que acha essas pesquisas. Eu nunca perguntei pra ele. Digitar teu nome lá não aparece nada, não. Aparece não, infelizmente não aparece. Aí vai aparecer em breve. Vai aparecer se Deus quiser. Curiosamente, né, eu vim parar aqui e o Rafa continuou ali, né? O poder da edição. Essa edição. E a gente está sem microfone, se o áudio estiver um pouquinho, né, mais caído aí, né? Infelizmente, problemas técnicos, tá? Tivemos problemas técnicos. Ô, João, o que seria essa paradinha que você trouxe aqui pra gente? Eu queria que vocês... Cara, essa paradinha não aqui... me matasse, de preferência. Né, por enquanto, até agora não teve nenhum relato, né, de morte. Então, mas assim, né, como não vai dar pra ver, eu tenho noção que não vai dar, tira a mãozinha aí, viu? Ó. Pera aí. Bom, não vai dar pra ver, provavelmente. Então, para que isso não seja um problema, então eu vou aumentar a voltagem disso aqui, né? Depois a gente apaga a luz, vai ter um efeito bem legal. E agora, de fato, tem um pequeno risco de acidente, né? Vamos lá, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma bobina de Tesla, que eu trouxe principalmente para mostrar para vocês, de forma experimental, como que a gente pode pegar objetos na física e ensinar diretamente objetos, teoremas do campo elétrico, né? Bom, aqui a gente tem uma bobina de Tesla, como vocês viram, tem uma faísca aqui, isso daqui é plasma, né, que sai da bobina. E o que acontece? Esse plasma, ele gera um campo elétrico, entende? Trouxe principalmente isso daqui para a gente dar uma brincada, né? Descontrair um pouco, e também para a gente mostrar que física não é só teoria, entende? Então, eu vou mostrar aqui rapidinho. Olha só que legal. Se você pegar um objeto como uma LED... Opa. Tem medo não dá choque não. Esse papo que a gente tá acostumado aqui, bora. Né? Mas para quem tá vendo, né, o que seria esses papocos? Lembra? É o elétron quebrando a resistência do ar. Né? Então, o que acontece? Da bala. Eu sei bem que ele tá falando das balas aqui fora agora. Eu pensei, qual o calibre? Ó, eu vou aproximar aqui para vocês conseguirem ver. Tem esse LEDzinho aqui. Observe que eu não vou precisar tocar diretamente nessa ponta para que ele acenda. Ele vai gerar um campo. Esse campo a gente não consegue visualizar, mas ele automaticamente vai acender o LED. Presta atenção. Deixa eu só entender uma coisa. Ah, Quando tu vai aproximando, se ele acender é porque chegou no campo. pronto. Excelente pergunta. O que acontece? Qual é o comprimento de um campo elétrico? É a nossa primeira pergunta. Por dedução teórica, se você for fazendo papel, é infinito. O campo ele se estende até o infinito. Só que quanto mais você vai aumentar a distância, menor vai ser a intensidade do campo.
Então vai chegar um determinado momento que, por exemplo, se eu botar ela bem aqui, a LED bem aqui, ele não vai acender. Porque não tem força suficiente. O campo não tem força para movimentar os elétrons. Então tem um determinado momento em que, quando eu vou chegando próximo, ele vai acender. Se eu não me engano, eu já fiz essa medição. Essa medição é em torno de uns 15 a 16 centímetros. Então, até 16 centímetros ele acende. Após isso, não. Isso é com a bobina no modo mais fraco. Ó, presta atenção. Ó. Não sei se vai dar para ver. Ó. Bem aqui. Só que vocês estão escutando esse tech, né? Sim. Esse tech, que é o elétron quebrando a resistência do ar, eu consigo aumentar a frequência. Então eu consigo fazer um negócio bem interessante, que é isso aqui, ó. Ó. Alguém quer colocar o dedo aqui? Pudesse o quê? Rapaz. Vai acender meus olhos. A gente É o Rafael, acho que tá mais corajoso pra isso. Ó, tem um outro aparelhozinho aqui que veio junto. Bota bem aqui em cima. Tem um outro aparelhozinho, pode ser também ao redor da círculo. Ele Não aumentar não, tá? Deixa aí. tá quase no máximo. Esse aparelhozinho aqui, a gente consegue calcular mais ou menos a trajetória e para deixar mais bonitinho. Isso aqui veio com kit também, junto com a bobina. Tá, ó. Olha aqui. Ó. Como eu disse, né? Você pode tocar na lateral. Aí você pode aumentar também na lateral. Só que esse efeito, ele é muito mais bonito se a gente fizer no escuro. Então eu vou mostrar primeiro aqui o que acontece quando a gente pega uma lâmpada incandescente, que vai ter vácuo aqui, e como nós sabemos, o ar que está ao nosso redor, ele é um isolante, né? Então quando eu tiro esse isolante, que acontece um fenômeno interessante, que é a eletricidade que está aqui, o plasma que está aqui dentro, ele vai se expandir. Então isso aqui vai virar literalmente o sol, praticamente. Só que ele não vai brilhar tanto. Então olha, vamos fazer o seguinte, eu vou aproximar. O rapaz desliga a luz assim que ficar alguns segundos. Vou ficar 2 segundinhos, ó. Olha aí. Tem risco de choque não, né? Bom, risco de choque até hoje eu não tomei, né? Então, vale a pena, né? Ó. Nenhum choque. O máximo que você pode sentir é um beliscão. Alguém... Mas se aumentar o... Pega aí na minha mão. Tá vendo? Não toma choque. Vai botar o dedo, não tenha medo não. Né? Sim, você vai botar o dedo, não vai não? Não vai, tá? Certeza. Não. Se eu fizer assim, você vai tomar um choque. Tô brincando. Tô brincando. Ué. Opa! Olha o choque. Peraí. Tira a mão. Opa. A resistência tá baixa. Eu acho que eu chupei a energia de vocês tudinho aqui do laboratório. Caramba, que Maranguape tem pouca energia. Então você não toma esse choque. Dá. Peraí. Ixi. Foi o que aconteceu. Queimou, foi, mano? Não queimou não, tem nem perigo. Tem esse laboratório aqui trabalha com 220, eu já vi. Só que o que tá acontecendo? Ela tá pegando tanta eletricidade daqui que aí necessariamente vocês não estão suprindo a energia da bobina. É normal. Na minha Entende? casa também falta sempre. Mas não se preocupe, tá bom? Isso acontece mesmo. É só esperar algum tempinho e depois ela volta ao normal. Tu falou sobre a lâmpada, né? Que ela tem uma característica que é o vácuo, né? Uhum. Tem alguma outra lâmpada que se diferencia dela? Só pra galera... Se você pegar na lâmpada LED, você não vai conseguir, mas ele vai acender, entende? Então o processo ele vai conseguir acender normalmente, tá bom? Sem nenhum problema. Tu, Gabriel, pergunta? Massa, eu, assim... Quanto foi? Ah, isso é muito bom. 150. 150? Foi 150. Eu peguei da Shopee mesmo, né? Ela é bem autodidática e dá para você mostrar principalmente os efeitos da eletricidade na prática, né? E bom, meio que foi isso que eu trouxe para vocês, né? Um experimentozinho bem Eu vou comprar teórico. pra meus alunos agora. Né? Vale a pena, vale a pena. Acho que eles vão achar muito... Vou botar, Criança bota gosta. o dedo aí. Não, tio. Ok? Massa. Tem a A caixinha. gente vai ler a caixinha das perguntas Ei, agora Existe alguma jogada ou armadilha que você considera favorita ou marcante no xadrez? armadilha? Ou jogada. Caramba, cara. Porque no xadrez tem, tipo, a estratégia, né? Aí, será que tem alguma favorita ou... É porque assim, a armadilha eu não tenho.
eu realmente não tenho uma favorita. Eu gosto de aplicar principalmente checkmate da gaveta, né? O famoso gavetão. Que é quando você tem um rei, 3 peões na frente, você dá o checkmate. Existe uma ideia ideal para trazer o povo para o xadrez? Olha, eu acredito que é influência, né? As pessoas que jogam xadrez são dadas como inteligentes por um círculo social. Você chega e fala, olha, eu sei jogar xadrez. Aí a pessoa já olha, esse cara é Já olha inteligente, diferente. né? Pior que... Então, assim, não é um movimento, né? As pessoas se interessam mesmo porque dá curiosidade, porque é um jogo difícil. As pessoas ficam tipo, nossa, esse jogo é tão difícil que eu quero aprender. Entende? Fica a curiosidade. A própria pessoa cria essa curiosidade. Como foi a experiência de ensinar xadrez a crianças? Nossa, foi horrível. Ele tem que ser sincero, né? Foi horrível. Ah, vai. Foi horrível. Por quê, assim? Não, foi horrível, mano. Você é doido. As crianças puxando minha roupa. Eu fiz, ô tio, eu quero aprender, tio. Aprender a jogar, tio. Eu fico assim, tu vai entender. Ah, eu não quero mais, não. Se tivesse um encostado do outro, eu vou comer. Fazia isso. Na verdade, quando eu estava ensinando xadrez no ensino médio, eles faziam uma parada da dama com as peças de xadrez. Pronto. Sim, também. Ah, sim, entendi. Vamos passar por cima, né? Entendi. Mas Pra quem nunca jogou, como você explicaria o xadrez de forma simples? Cara, jogada por jogada. Não tem muito o que explicar, não. É jogada por jogada. Você, tipo assim, o xadrez simples, como as pessoas pensam, né? É que a gente vai tratar de xadrez, a gente pensa que tudo é complexo. Mas você vai ensinando, ó, peão faz dessa forma, o cavalo faz dessa forma, o cavalo faz no formato de L, o bispo é na diagonal, torre é no formato de mais. A dama é tanto o bispo quanto a torre. O rei é um quadradinho. Você vai explicando de maneira intuitiva, a criança ela desenvolve sozinha. Para adultos, por exemplo, da mesma forma. Eu explico da mesma forma que eu explico para um adulto, eu explico para uma criança. E dá certo. Até hoje deu certo. Mas jogar com isso na criança... Não, e os segredos ele vai contar no livro dele, hein? É mesmo. E quando ele lançar, a gente vai trazer de novo. Que o meu curso aqui vai estar aqui embaixo. Arrasta pra cima aí. Arrasta para cima. E vai ter que ter um livro pra cada um aqui autografado. Não, eu acho que nem justo eu pedir o presente que ele já trouxe, né? Mas Não, só se der. vai dar certo, vai dar certo. Quando eu trazer o meu livro para cá, eu mostro aqui para vocês as ideias dele. Pode deixar. Então, Finalizando? Última pergunta. foram todos. Acabou? Foram todos? Valeu, Eu contei Garcia. 3. Pessoal, o nosso episódio vai terminar por aqui. Muito obrigado, João, por você ter vindo, Eu que cara. agradeço, cara. Foi uma honra imensa, Cara, foi muito comensurável você ter vindo, tá? Espero que você venha mais vezes Pode deixar. e traga o seu livro, traga mais experiências de Experimentos. xadrez, mais experiências, né? Mais bobinas aí. Né? Pode deixar. Cara, muito prazer tá, te conhecer. Seja muito bem-vindo e sempre volte, né? Você vai ser muito bem-vindo aqui, tá? Tamo junto, gente. Muito obrigado a quem está assistindo, tá? E eu quero só lembrar uma coisa para vocês, né? Física é difícil mesmo, tá? Eu fiz piada aqui, eu faço tudo mais, mas eu lembro de uma palestra que eu fiz, que eu vi na UFC, e o cara chegou e falou assim: você gostaria de ser atendido por um médico que teve uma graduação fácil? Você não gostaria. Então eu acredito que, seguindo essa mesma trilogia, física não deveria ser fácil. Não deveria ser tão difícil também, mas eu agradeço de verdade pelo convite, tá bom, gente? Tamo junto. Obrigado pela vez. A gente... Uma frase final, é? Frase de efeito, Não, vai. deixa pra ti. Manda aí a frase de efeito. Não, eu ia só lembrar que o João é muito jovem, né? Então, eu tenho certeza que eu vou escutar falar muito dele ainda. Vai. E fico muito agradecido pela vinda dele aqui. Acho que foi um momento muito produtivo pra gente, né, Gabi? Com certeza. E agradecer aos ouvintes que estão com a gente até agora, que estão seguindo a gente, né, que acreditam no nosso projeto. Agradecer a nossa produção aí, o da Silva, o Nicolas, né? Que agradecer também. Sim, a nossa convidada Sim, Isabela. Convidado de honra. com certeza. Convidada de Esqueci o honra. Firme. E é isso. Gabi, Pra fechando. finalizar, eu tenho que só pegar aqui um momento do microfone quando você está. Porque eu tenho que falar isso aí bem no ouvidinho das pessoas. Vai falando no meu vídeo. Ei, que é isso aí, ó, beleza? Café com boa conversa é sempre ótimo. Tá pegando aí. Café com boa conversa é sempre ótimo, mas café com física é melhor ainda. Eita, toma.